Bem-vindos ao estudo da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Gramado. Que bom que você está conosco nessa noite. Nós queremos informar que, em decorrência de uma reunião do Conselho Distrital, não vamos estar fazendo ao vivo este vídeo, mas solicitamos que você, por favor, coloque a sua saudação, o seu nome e também, se for o caso, algum pedido de oração. E também dê o seu joinha aí para que se possa impulsionar mais ainda as páginas do Facebook de nossa comunidade, atingindo assim mais pessoas para ajudar na evangelização, para que o reino de Deus cresça mais e mais. Você, meu irmão, minha irmã, é uma pessoa especial, selecionada, amparada por Deus para fazer a diferença. Você não está nesse mundo apenas de passagem, você tem um propósito maravilhoso, um propósito que Deus tem para a sua vida. Creia nisso e busque forças no Senhor. Por isso eu quero dizer que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e também de toda a sua família. Nós vamos continuar no estudo de hoje a respeito do livro da Epístola de Tiago, mas não no esquema tradicional do estudo de versículo por versículo, mas em temáticas. E por isso nós vamos estar indo e voltando em partes do livro de Tiago. Convido a todos agora para uma pequena oração. Gracioso e amado Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos pelo Teu amor, o Teu cuidado e a Tua proteção. Seja abençoando todos aqueles que estão participando desse estudo, seja neste momento, na sexta-feira à noite, como também em outro horário, em outro dia. Traz a Tua bênção poderosa para que essas vidas sejam enriquecidas na Tua graça e no Teu amor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos lá no início do estudo de Tiago da necessidade de praticar a palavra, né? Que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes. A Bíblia, ela é muito, muito importante na nossa vida, mas ela só tem um sentido eficaz quando nós ouvimos o que está aqui, lemos, né, o que está aqui e praticamos, porque senão fica um vazio, fica algo sem sentido. Hoje nós queremos pegar um outro pilar da nossa caminhada como povo de Deus, que é a vida de oração. Afinal de contas, a oração é algo assim, podemos dizer, uma das joias, uma pedra preciosa do cristianismo, porque Jesus mostrou para nós como devemos nos portar em relação ao Pai. Ou seja, temos que ter comunhão e falar com o Pai. Ele fazia questão de, não importa a correria diária, a multidão que queria conversar, que queria escutar, que queria ser curada por ele, ele parava para orar. Você sabe disso. E é um exemplo, e você já ouviu isso muitas vezes, que nós também devemos parar para orar. Eu confesso para vocês que a minha experiência com grupos de oração nas igrejas que eu já estive antes foi maravilhosa, em que as pessoas cresceram de modo tal que não tem nem palavras para descrever. E no contato com outras comunidades que também têm todo um trabalho de vida em oração, as experiências são inacreditáveis. Deus atende às nossas orações, né? E isto é algo incrível. Por isso, Tiago hoje tem para nós um assunto bem interessante, que é por que nós não somos atendidos em nossas orações. E isso acontece. Então vamos ver. Deus responde nossas orações, mas há limites. Vamos estudar algumas condições para a resposta. Então, começando pelo capítulo 1 de Tiago, versículos 5 a 8, Bíblia na linguagem de hoje. Se você está com a sua Bíblia aberta, Tiago, capítulo 1, 5 a 8, onde lemos: Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará para vocês
porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Tem que ter firmeza. Então, de acordo com esses versículos, esses aqui, quais são as razões, ou uma razão, que é o motivo para não recebermos a resposta favorável do Senhor à nossa oração? E é claro que isso é simples, né? Que é a dúvida, a falta de fé. Duvidar é a palavra que Jesus chama atenção para nós sempre. Chamou a atenção de Pedro, chamou para os seus discípulos e falou: homens de pequena fé, por que sois assim? Por que vocês não creem? E nós, seres humanos, somos assim, mesmo sabendo de quantas e quantas vezes Deus já atendeu nossos pedidos, quando chega um novo problema, uma nova situação, ficamos na dúvida. Ó, dúvida cruel, que dúvida! Não deve ser assim, porque a palavra de Deus aqui é claro: se você está duvidando, você é como ondas do mar que vento leva de um lado para outro. Não vai receber nenhuma resposta positiva de Deus, não vai receber nada se tiver falta de fé. Portanto, a nossa caminhada deve ser de um homem e uma mulher que perseveram, né? Que sejamos perseverantes, que sejamos sábios, né? E aí vem, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, porque somente isso é que vai fazer a diferença. Então, no versículo 6, na outra linguagem, em nada duvidando, na linguagem tradicional, pois quem duvida, ou seja, é uma expressão-chave. Só que essa expressão, em nada duvidando, ela pode ter dois significados. Quais são eles? O primeiro, eu vou ler para vocês. Eu posso entender que em nada duvidando significa não duvidar que Deus irá exatamente fazer o que lhe pedimos. Ter fé é ter certeza que Deus vai responder da mesma maneira que pedimos. Ou podemos entender assim: não duvidar que Deus irá fazer o melhor para nós. Ter fé é confiar na bondade daquele que nos dará o que é melhor para nós, mesmo que não seja exatamente o que pedimos. Então, são duas expressões diferentes, mas que trazem para nós um detalhe importante, né? A primeira, ou seja, ter fé é acreditar que qualquer coisa que eu pedir, Deus vai me dar, ponto final. Ou ter fé é acreditar que Deus está atento ao meu pedido, creio que Ele vai responder, mas Ele sabe o que é melhor. E esse é o aspecto. Às vezes a gente vai ganhar não de Deus, ou vai ganhar calma, espere, porque são esses os três modos de Deus responder a oração: o sim, o não, o espere um pouco. Então nós temos que ter também, mesmo quando temos certeza e convicção de que Deus vai responder, se não for da vontade dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, a resposta pode ser diferente, sim, mas não significa que não tenhamos fé, porque muitas pessoas colocam culpa na sua mente, na sua cabeça, porque não recebeu algo que pediu a Deus, porque, eu não tive fé. E às vezes não é isso, às vezes é apenas que não é da vontade de Deus. A gente vai ver um pouco mais depois sobre isso, tá? Vamos agora para o capítulo 4 de Tiago, 1 a 6, tá? Tiago 4, 1 a 6, que também vai trazer uma outra argumentação sobre o porquê muitas vezes não recebemos o atendimento aos nossos pedidos. Então, 1 a 6 diz assim: de onde
vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então, vários aspectos a serem levados em conta aqui. Primeiro vem desta questão da nossa luta contra a natureza carnal que temos dentro de nós, que sempre entra num conflito com a nossa natureza espiritual, que sempre traz um entrave para o nosso crescimento. A nossa natureza carnal não quer seguir os caminhos de Deus, ela tem uma outra direção, mas cabe a nós, pela ação do Espírito Santo, domar. Nós temos o livre-arbítrio para dizer não à nossa natureza carnal. Nós podemos crescer mais e mais em nossa vida espiritual para termos forças para dar um bloqueio, para impedir o crescimento da natureza carnal. Claro que só ficaremos livres disso na eternidade, mas nós podemos alcançar muitos resultados positivos no nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, olhe bem, os maus desejos que lutam contra nós, porque nós somos, por natureza, egocêntricos, egoístas, queremos as coisas para nós, queremos uma satisfação pessoal, queremos que tudo seja feito da nossa própria maneira. Nós queremos agir de acordo com a nossa mente, e ai de quem desafiar a nossa vontade. E é assim que funciona normalmente. Queremos muitas coisas, e nessa busca de querer muitas coisas, você viu que o texto fala que somos capazes até de matar. É claro que você e eu não somos assassinos, mas em que sentido esse matar? Você já parou para pensar que, pelo fato de não conseguirmos os nossos desejos, somos capazes de odiar aqueles que não correspondem à nossa vontade, que não satisfazem os nossos desejos? E aí vem Jesus dizendo que quando se odeia, está se cometendo também, e você já estudou isso na explicação dos mandamentos, né? É um assassinato também. Isso leva a um caminho perigoso. Então, nós temos que ver que muitas vezes a gente deseja as coisas, a gente briga, a gente luta, a gente entra em conflito com as pessoas que amamos, porque não conseguimos. E por que isso acontece? Porque a nossa caminhada de fé está falhando. Precisamos remodelar a nossa vida espiritual. Precisamos crescer na palavra e oração, na busca constante da força que Deus dá no sacramento. E olhe, meu irmão, minha irmã, continua o nosso texto. Vocês têm o não recebimento de Deus porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Estaria errado pedir alguma coisa, como, por exemplo, eu quero comprar um carro, não tenho um carro, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma TV maior, melhor, uma casa, enfim, todos os sonhos materiais que você tem para a sua vida, para a sua família. Está errado pedir isso? Atenção! Não está errado em você pedir essas coisas. Mas o que o nosso texto chama atenção é que quando nós estamos concentrados, voltados só para nós,
aí a coisa é complicada. Não deve ser assim. A nossa relação com Deus deve sempre levar em conta que vivemos em um mundo onde muitas pessoas estão necessitando também de algo especial que nós temos, que é a paz e o perdão de Deus. Portanto, coloque em primeiro lugar as coisas de Deus e peça sim aquilo que você está desejando. Mas saiba que quando você coloca em primeiro lugar aquilo que Deus quer que você faça, Jesus diz, as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse é o aspecto que nós aprendemos aqui. É necessário que a gente tenha um bom motivo, né? Por exemplo, se eu estou pedindo um carro, qual é o uso que eu vou dar para o meu carro? Para a honra e glória de Deus ou só para o meu uso egocêntrico? Será que eu posso dar, por exemplo, carona para um irmão, para uma irmã que não pode vir à igreja porque já está em idade avançada, não tem condições de caminhar, não tem ônibus, não tem outra pessoa que o traga? Será que eu não posso utilizar isso para a honra e glória de Deus? É claro que eu posso. E assim tantas outras coisas que eu peço para Deus. Quando eu estou com um bom propósito, a caminhada para recebimento de muitas bênçãos pode ser diferente, com uma resposta no final como eu espero. Mas aí continua o outro detalhe: gente infiel, vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Ou seja, como que você vai receber algo de Deus se você está vivendo fora dos propósitos de Deus? Como você vai receber uma bênção de Deus se você está desobediente, sendo infiel a Deus? Não é coerente pedir algo para Deus se você segue fora dos caminhos de Deus. É necessário mudar isso. Deus quer que nós sejamos outras pessoas. Ele quer que nós sejamos pessoas diferenciadas no seu caminho, que sigam o seu caminho, que busquem aperfeiçoar-se no seu caminho, de um crescimento espiritual, de uma vida consagrada. A nossa vida religiosa não deve ser apenas ir num culto uma vez por semana ou uma vez por mês. A nossa vida religiosa tem que ser diária. A nossa vida religiosa tem que ser de intimidade, de crescimento com esse Deus. Portanto, pense bem, obedeça ao nosso Deus Criador. Seguindo o nosso texto, ele vem falando, olha, se você for obediente, se você for fiel a Deus, o diabo vai fugir de você, vai ficar com medo, porque ele está vendo a mão de Deus sobre a sua vida. Mas para que essa mão poderosa esteja vendo com todo o poder e plenitude em nossa vida, é necessário que estejamos firmados em Deus. Bem, vamos continuar agora lembrando um outro texto aqui, porque é interessante a gente ver como Deus faz as coisas. Capítulo 5, o versículo 12 a 18. 5, 12 a 18. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós.
Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, então choveu, e a terra deu a sua colheita. Até aqui, então, esse trecho final, que fala que é uma questão polêmica, né? Ele vem chamar a atenção primeiro, e talvez você tenha estranhado, por que eu estou colocando na oração o jurar, né? Mas o juramento, aqui na Bíblia, ele expressa um cuidado muito curioso. Você tem que dizer apenas sim e não. Você não tem necessidade de colocar como Deus como testemunha das suas palavras. Porque se você é um filho de Deus, se você é aquele que está seguindo os preceitos do Senhor, que tem uma relação com o Senhor, a tua palavra, sim e não, ela é verdadeira. Quando nós queremos pegar algo a mais, é porque lá no fundo tem algo estranho acontecendo. E o que isso tem a ver com a oração? Ora, tem a ver exatamente com o aspecto de que, se eu não estou numa intimidade verdadeira com Deus, a minha oração não vai estar muito coerente, não vai ter uma resposta, né? Então, nós temos que olhar para a nossa natureza. Nossa natureza é pecaminosa. Nós temos pecados. E aí o texto continua falando, esses pecados atrapalham a sua resposta na oração. Portanto, é necessário confessar os pecados. E aí o texto chama atenção para algo que já não é mais tão corriqueiro, mas que é importante, que é o confessar os pecados para os irmãos, para um conselheiro espiritual, ou nós vamos colocar assim, para o seu pastor, comigo, com o pastor Francis. Às vezes é importante desabafar, às vezes é importante compartilhar com a outra pessoa, uma pessoa que você confia, é claro, né? Para que ela possa te ajudar diante de alguma coisa errada que aconteceu na sua vida. E como conselheiro espiritual, eu e o pastor Francis, nós estamos sempre à sua disposição. Às vezes é necessário esse compartilhar, e não só apenas a confissão pública no culto, mas uma confissão particular, porque ela é segredo, só entre o pastor e Deus, e mais ninguém. Não tenha medo, porque isso vai fazer bem na sua vida. Continua o texto. Se alguns de vocês estão sofrendo, ore. Não tenha medo de pedir alívio, paz de Deus, né? E aí ele coloca, se você está doente, chame também os líderes da igreja para que façam oração, o pastor que venha fazer uma visita para orar por você. E essa oração com fé salvará a pessoa doente. O Senhor dará saúde e perdoará os pecados. Olha que curioso como o perdão está relacionado também à cura de muitas doenças, porque afinal de contas, muitas doenças que nós temos são psicossomáticas, ou seja, elas vêm lá do nosso interior, elas brotam em decorrência de problemas no nosso interior, da nossa caminhada complexa, de coisas que a gente não resolveu bem conosco mesmo ou com relação ao próximo. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, aproveite também para, nessa caminhada com Deus em oração, abrir esse coração, confessar os pecados e ter certeza de que Ele vai estar agindo na sua vida. E aí vem o detalhe, orem, façam orações uns pelos outros para que sejam curados. Temos exemplos fantásticos de irmãos nas nossas igrejas que foram curados porque as igrejas intercediam dia e noite pela saúde da pessoa. Deus ouve a oração, tá? Então, aproveite isso. Nós continuamos ali falando do Elias, né? Ele orou, ele foi um exemplo, né? Então, há respostas de Deus à oração. Então, esse ensinamento é muito importante. Vamos seguir os conselhos de Tiago para termos respostas em nossas orações, ok? Meu irmão, minha irmã, eu fico feliz que você está nos acompanhando até este momento e eu quero informar que nós vamos terminar o nosso estudo agora, porque
porque o meu celular está com problema de capacidade. Então, como eu estou tendo que gravar, eu estou chegando no limite máximo de tempo que ele permite. Então, o estudo vai ficar apenas para esse momento, mas eu quero encerrar com uma oração e convidar você para a semana que vem. Continuação dos estudos aí será agora com o pastor Francis, tá? Na temática que ele está desenvolvendo com vocês. E eu volto daqui uns dias novamente para continuarmos o livro de Tiago. Aí vamos falar sobre aquela máxima que Tiago alerta, que é a língua, né? Desejo um abençoado final de semana, paz de Jesus, uma boa noite para você, que Deus abençoe ricamente a você, a sua família, que você encontre da parte de Deus tudo o necessário, todas as bênçãos que você pede, e não desanime, às vezes temos que perseverar mais. Vamos orar. Gracioso e amado Deus, obrigado pelas pessoas que estão assistindo esse estudo. Queremos pedir que Teu Espírito Santo venha e enche e capacite a vida de cada um, para que encontre em Ti força, ânimo, paz e esperança, fortalecimento da fé, certeza de perdão de pecados, vida e salvação. Traz, Senhor, a Tua bênção a todo o Teu povo, guie, direcione e abençoe o trabalho da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja cuidando de você hoje e sempre. Até logo. Tchau.